Toda a glória. Amém. Boa noite, irmãos. Tem gente aí? Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos. Sejam bem-vindos. Nosso terceiro culto do dia. Estamos saindo, de uma conferência de 4 dias que começou na quinta-feira, quinta, sexta, sábado e hoje pela manhã. E estamos, como a Bíblia fala, estamos como quem sonha, como aqueles que diante do mover do Senhor, estamos, irmãos, alegres pelo que o Senhor fez, pelas palavras liberadas desse altar, por cada instrução, mover de Deus neste ambiente. E eu sei que foram dias de alinhamento para aquilo que o Senhor quer fazer. Então, como eu já falei aqui, Deus sempre nos ajunta para trazer instrução para aquilo que está por vir. E esses dias foram dias onde a gente tomou umas chapuletadas de leve, Não tão de leve, Mas eu aprendo um princípio na palavra que revela um Deus que corrige os que amam, um Deus que instrui aqueles com quem Ele tem propósito, um Deus que acredita na igreja, amém? Um Deus que acredita no seu povo e conta com Ele. Nós somos abençoadíssimos nesses dias. Eu quero nessa noite falar sobre algo tão vital na nossa vida e que precisamos, irmãos, dar um lugar de importância, na verdade resgatar o lugar de importância. Há uns dias atrás, mais ou menos, acho que 15 dias atrás, não, acho que 8 dias atrás, Estou meio aéreo sobre o tempo, mas enfim, eu vim aqui ministrar uma palavra no domingo de manhã sobre como atrair, como gerar um avivamento. E nós aprendemos aqui sobre um conceito de 2 coisas importantes. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 6. Eu quero fazer só uma introdução para a gente entrar no tema de hoje. E há 2 coisas, irmãos, vitais para a nossa permanência no nível de mover do Senhor através em nossas vidas. Nós somos muito bons em começar coisas, não é verdade? Amanhã, por exemplo, é o Dia Internacional do Começo, É a academia amanhã, a dieta é amanhã, Segunda-feira eu começo. Segunda-feira eu começo a ler a Bíblia. Segunda-feira eu começo a orar, Segunda-feira eu começo, a jejuar. Segunda-feira parece que é o Dia Internacional de começar as coisas. Só que a gente é muito bom em começar e nós somos, às vezes, não tão bons em permanecer, Em dar seguimento àquilo que nós começamos, àquilo que nós atraímos. A gente, como por exemplo, conferências, elas são um ápice de uma busca, de um despertamento, mas quando passa, parece que a gente volta, para tudo aquilo que vencíamos antes, tudo aquilo que nós oramos antes a Deus para que a gente fosse tirado daquele lugar de mesmice, de marasmo. E aí a gente percebe que a intensidade do início vai se perdendo, vai se, irmãos, se fragilizando. E não é diferente na nossa vida espiritual. A gente começa, segunda-feira o jejum ou a dieta lá, come salada, meio-dia, tira uma foto, bota no Instagram, Comecei, vai para academia, já tira foto na frente do espelho, parece que já está forte, E aí passa uma semana, já não vai, ou de repente já insere ali algo que não faz parte da dieta. E aí, ou seja, aquilo que começou, fica pelo meio do caminho. Nós somos bons em começar, mas precisamos aprender a arte do permanecer, da continuação, que é mais importante do que simplesmente começar. Eu diria tão importante quanto. O ponto de partida é necessário, mas é tão necessário, irmãos, manter a intensidade. E quando se fala sobre a vida espiritual e sobre viver o mover de Deus, avivamento é uma palavra que ela é até nos anima, é uma palavra que aparentemente ela nos empolga, mas a raiz da palavra avivamento vai nos mostrar, na verdade, irmãos, um cenário de tristeza, porque só é necessário avivamento no lugar onde não há avivamento. Só é necessário, irmãos, intervenção no lugar onde já não há uma resposta. Então todas as vezes que Deus ele visitou a terra com a intervenção, é porque havia um caos. Havia, irmãos, uma descontinuação do que havia iniciado anteriormente. Quantas vezes o povo de Israel, irmãos, entrava no lugar de adoração,
Como, por exemplo, Moisés subiu no monte, o povo estava todo mundo bem. Estava todo mundo adorando a Deus, estava todo mundo em obediência. Mas bastou 40 dias se passarem, talvez ainda menos do que isso, o povo começou o quê? A perder intensidade. Começaram a buscar meios de talvez ali suprir a ausência de Moisés, onde eles construíram, obrigado Ana, um bezerro de ouro e começaram a adorar, e então entraram em pecado. Olha a inconstância. Quantas vezes o Senhor levantou profetas, homens de Deus, para dizer ao povo: ei, voltem para o lugar de onde vocês saíram. Quantas vezes a gente vê isso repetir na Bíblia? Inúmeras vezes. Mas a gente não precisa nem tão longe na Bíblia. Quantas vezes a gente, irmão, se depara com um momento, um estado em que nós não estamos tão intensos quanto nós estávamos antes. Lembra do primeiro amor? Lembra quando você converteu? E aí você não tinha olhos para ninguém senão para Jesus? Lembra quando você converteu? E eu me lembro, irmãos, como hoje. E eu ia para casa, e eu me lembro que eles falavam assim: ó, leia 4 capítulos por dia e você vai ler a Bíblia todo em um ano. E eu tinha fome, irmãos, para ler mais do que isso. Lia 10, 12, 11, mais capítulos por dia, por conta daquela primeira, sabe, aquele primeiro momento. É igual a gente conhecer alguém e se apaixonar, né? A gente não mede esforço, a gente está ali intenso. Aí quando casa, não é mais tão quanto. A gente fica transitando, é 8 ou 80, né? Ou é muito, ou é pouco. E ficamos nessa oscilação, oscilando e oscilando. É verdade que existem vários vilões que atrapalham essa continuidade. No que diz respeito às questões práticas, como por exemplo uma dieta, às vezes a falta de tempo, não conseguiu preparar antecipadamente, aí você vai: vou ter que comer hoje isso aqui, e aí mete o pé na jaca. Aí não, mas amanhã eu volto. Só que aí já o dia de ontem já te dá respaldo para você achar que pode continuar nesse mesmo forma, e aí coloca tudo a perder. E para nós sustentarmos a vida espiritual, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a responsabilidade é nossa. Amém? Tudo que você intenta começar, a continuidade disto é responsabilidade sua, não mais de ninguém. E a nossa vida espiritual não é diferente. No livro de Atos, no capítulo 6, nós vamos ver um momento em que os discípulos, nesse capítulo aqui, a gente já entende que já havia acontecido algo, um mover já havia sido derramado. O Espírito Santo já havia sido derramado sobre todos. Foram cheios do Espírito Santo, estavam falando em línguas, estavam no mover, irmãos. Estavam avivados. Aí, eles começaram a viver o resultado daquilo. E dentre isso estava lá a necessidade de servir as mesas. E naquele momento, olha, os discípulos, eles estavam subjugados, ou seja, atarefados a tal ponto de que aquilo que era mais importante estava sendo comprometido. Eles estavam fazendo algo legal, lícito, algo louvável. Eles estavam fazendo a obra social. Eles estavam, trazendo comida às mesas. As pessoas órfãs, viúvas, que não tinham sustento, não tinham, a quem recorrer. A igreja estava servindo. Os discípulos estavam ali fazendo. Só que isso não era desculpa. Isso não poderia se tornar, irmãos, um motivo para com que aquilo que iria manter a intensidade do que eles haviam recebido fosse comprometida. Por isso, no versículo 4 de Atos 6, nós vamos ver os discípulos falando o seguinte. Vamos ler a partir do verso 1 para nós entendermos o contexto. Atos 6, verso 1. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Espírito Santo, nós queremos te convidar a falar conosco nessa noite, Senhor. A nos despertar, nos encorajar, nos animar, nos fortalecer, Senhor. Nos ungir com o teu óleo santo e nos
levar, Deus, este lugar de uma intensa busca, Pai, de uma continuação, Deus, daquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas, pois nós somos responsáveis por manter o fogo aceso, somos responsáveis por manter, Pai, esta chama que o Senhor acendeu em nossos corações, exercendo, Pai, o ofício de todos os dias tirar lenha tirar a cinza e por lenha, para que o fogo permaneça vivo, Senhor. Eu oro para que essa palavra venha, Deus, despertar profetas, ministros, homens e mulheres, Pai, que o Senhor chamou para não ser apenas espectadores, mas sobretudo ser instrumentos do teu mover. Porém, é necessário que aqueles que vão servir sejam cheios do teu Espírito, sejam, Senhor Deus, encontrados por ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aqui há dois princípios, aqui há dois pilares de sustentação da vida espiritual. Diga comigo, dois pilares. Você está vendo aqui a estrutura, tem vários pilares, está vendo? Isso aí são vigas, são pilares que sustentam a estrutura. A vida espiritual, ela é produzida por uma ação de Deus no nosso ser. Quando reconhecemos Cristo, quando entregamos nossa vida ao Senhor, então nós somos agora ali reerguidos, porque estávamos em ruínas, somos erguidos, casa espiritual. E então o Senhor nos dá, irmãos, duas colunas. São outras, mas eu quero colocar aqui nessa noite duas principais. Onde os discípulos falam da necessidade deles se dedicarem à oração e ao ministério da palavra. Duas asas que fazem com que nós possamos permanecer em lugares altos em Deus. Sem uma, nós nos tornamos deficientes. Usando apenas um lado, nós nos tornamos às vezes até religiosos. Mas quando nós equilibramos a nossa vida sobre a palavra e a oração, nós vamos nos tornar, irmãos, maduros em Deus para viver de fato a vida espiritual. Porque talvez as pessoas que você conhece são espiritualistas, mas não são espirituais. Há uma grande diferença nisso aí. Aqueles que são espiritualistas, eles são mais voltados para a religiosidade, para aquilo que eles acham, para o que de fato a Bíblia diz, porque são às vezes pessoas esmeradas no coletivo, na oração, nas campanhas, mas são pouco fundamentadas na palavra. Então exercem um lado apenas dessa estrutura, dessa força, e tornam-se religiosos. E a oração sem a palavra, irmãos, ela não permanece, ela não produz vida. E a maior oração, a oração mais poderosa, é a oração segundo a vontade de Deus. Há alguns dias atrás eu iniciei essa ideia falando sobre o pilar da oração, que todos nós fomos chamados para orar. Assim como, sabe, irmãos, o engenheiro civil, ele tem como missão ali projetar estruturas e executá-las. Assim como o médico para cuidar de vidas, é assim a igreja para a oração. Assim é o povo de Deus para exercer o ofício da oração. A oração não é algo para alguns, e sim um chamado de Deus para todos nós. Sem oração não existe vida, irmão. Sem oração não há resultado na sua vida. Não existe, irmãos, resultado, sabe, significante, pelo menos eterno, para aqueles irmãos que não exercem o ministério, o serviço, o ofício da oração. Mas eu quero falar nessa noite sobre o outro pilar, o pilar da palavra, que é o nosso fundamento. Alguns anos atrás, eu ganhei uma Bíblia. Eu me lembro quando eu comecei a liderar jovens, em 2003, eu ganhei uma Bíblia. E aquela Bíblia para mim, sabe, se tornou uma companheira. Com o tempo, aquela Bíblia, ela foi se desgastando, ela foi se deteriorando, a capa, né, vai descascando, aquelas primeiras folhas ali, né, vai soltando, de tanto uso. E eu aprendi algo poderoso, é que se a sua Bíblia, ela está acabada de uso, é porque significa que você não está. Se sua Bíblia, irmãos, ela está, sabe, assim, precisando de socorro, é porque você não está precisando de socorro. Ela está sendo posta em prática. Você está se alimentando dela. Você está vivendo a palavra. Você está buscando a palavra. Ela não é um amuleto aberto lá no salmo, na estante da sua casa, esperando que algo aconteça
por mera idolatria, né, muitas vezes, e nós criamos essa ideia. Então, se sua Bíblia está acabada como resultado de um contínuo uso, isso significa que você não está. João capítulo 14, verso 23, a Bíblia diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, quantos amam o Senhor? Não me convenceu não. Nem se vocês me amassem assim, eu não me convenci. Imagina Jesus. Quantos amam ao Senhor? Amém. Então ele disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Uma resposta de amor a Deus, irmãos, Jesus está dizendo que é levar a sério o que Ele diz. Amar a Deus, irmãos, não é vir no culto, não é dar o dízimo, não é ofertar na conferência dos jovens, irmão. Amar a Deus é guardar a sua palavra. Porque primeiro que o nosso conceito de amor é aquele amor recíproco, aonde nós só alimentamos mediante aquilo que recebemos. Mas nós não podemos dar nada a Deus, irmãos, que torne Ele mais rico, ou podemos deixar de dar que torne Ele mais pobre, porque Ele é Deus. Entenda que não existe nenhum outro nível de resposta que a gente possa dar, pois o próprio Deus fala que com palavras vocês dizem que me amam, mas com o coração vocês me rejeitam. Às vezes somos bons na oratória, em dizer, em falar, mas em viver, irmãos, é o grande X da questão. E aqui o Senhor está dizendo que uma das marcas principais daqueles que de fato amam ao Senhor é o forte compromisso de levar a sério o que Ele diz, é de guardar a sua palavra, é de viver a sua palavra, é tornar a sua palavra, irmãos, um pilar da nossa vida, é de considerá-la não como opção, considerá-la como um fundamento, como algo sem o qual não podemos viver. Pois os discípulos falaram para Jesus: para onde nós vamos, Jesus? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E olha que eles já conheciam a Torá, de cor e salteado. Eles conheciam uma porção dos manuscritos, como é? Eita, é o cansaço, gente. É ato falho. Manuscrito. Aí, da época. Só que eles tiveram a revelação do verbo encarnado, da palavra viva. Pois João vai dizer que o verbo se fez e habitou entre nós. Não se pode, irmãos, nada se compara ao poder cirúrgico que a palavra de Deus tem. Eu aprendi que avivamento é o movimento de dois corações. É o movimento do coração de Deus e o movimento do coração do homem. O que move o coração de Deus é a oração. A oração move o coração de Deus. Diga: a oração move o coração de Deus. Só que não adianta Deus, irmãos, ter a intenção e Ele não encontrar quem usar, porque é a palavra que move o coração do homem. A palavra, ela trabalha no nosso íntimo. Olha o que o autor de Hebreus diz lá no capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é eficaz, é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quantas vezes, irmão, você está aí sentadinho, como quem não quer nada, talvez só participando de mais um culto, de repente Deus manda uma palavra que ela vai como uma faca no teu íntimo. Quem nunca aconteceu isso? E você está aí, irmãos, ouvindo, e a palavra vem e ela vai no teu, no ponto fraco, naquele ponto que precisa de uma mudança, e isso produz o que em você? Pelo menos em mim, me constrange. Quando eu vejo a exposição de uma palavra, irmãos, da Bíblia, a Bíblia vem no meu espírito, e eu percebo que eu não estou alinhado com aquilo, eu faço: uau, Jesus, tem misericórdia de mim. Porque a palavra move o coração do homem.
Por isso, seja quem for, irmãos, ministrando, é a palavra. Às vezes pessoas ficam, mensurando o pregador. É a palavra. Às vezes isso é resultado da nossa falta de intimidade com a palavra e queremos que alguém seja bom o suficiente para transmitir para a gente o que a gente quer ouvir. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. O próprio Deus disse que nenhuma palavra sai da sua boca sem que ela cumpra seu propósito. Ela não vai voltar para ele sem cumprir o seu propósito. Então é um terreno onde nós não percebemos, a semente da palavra está produzindo. Porque o reino de Deus é como um homem que planta uma semente, não sabendo ele como, essa semente ela começa o quê? A germinar e a produzir. E o estágio em que nós vemos, irmãos, já é um estágio muito depois do que o início revela. Porque primeiro ela cresce para baixo, para depois para cima. Paulo escrevendo a Timóteo no capítulo 2, no capítulo 3 de 2 Timóteo, versos 16 e 17, ele fala assim, toda a escritura, não é só o que você quer ler, é toda, é inspirada por Deus, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro, e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Uau! Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Ou você, irmãos, a palavra ela tem um poder para te dar vida, e a mesma palavra, irmão, se você não se aprumar, ela também mata. A palavra de Deus, irmãos, ela tanto te sustenta como ela também, irmão, te derruba. E eu falo quando o conceito de derrubar é quando nós não estamos alinhados com ela. Então a maior necessidade nossa, como filhos de Deus, como cristãos, é de estarmos, irmãos, desejosos e comprometidos com a palavra de Deus. A nossa principal fonte de instrução é a Bíblia. A Bíblia é esse livro que às vezes você só pega para vir para o culto. É o nosso principal, irmãos, meio de instrução. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia, ela precisa ter na sua vida um lugar, irmãos, de valor, de desejo de conhecê-la. Eu sei que no início a gente não entende muita coisa, né? Dúvidas surgem até hoje, irmão. Tenho 20 anos lendo a Bíblia. Mas até hoje a gente para assim em algumas situações assim, meu Deus, o que é isso aqui, Jesus? A gente volta, a gente rumina, a gente pergunta, a gente pesquisa. Mas a palavra, ela se renova dia após dia. Dia após dia. Então a nossa principal instrução é a palavra. Salomão, ele escreveu em Provérbios dizendo no capítulo 3, versos 5 e 6, confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Parece muito óbvio o que eu estou falando aqui hoje, porém é tão óbvio, mas porém é tão pouco vivido. Nós precisamos entender que, irmãos, que é essa simplicidade que vai fazer tudo diferente na sua vida. Parar um tempo para meditar na palavra. De Gênesis até Apocalipse, você vai ver essa mensagem se repetir. Se atentamente ouvires a minha voz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Eu amo aqueles que me amam e que guardam os meus mandamentos. Você vai ver essa palavra, irmão, se repetir, se repetir e se repetir, de Gênesis a Apocalipse. O chamado de Deus para a sua palavra. Deus falou com Josué no capítulo 1, versos 7 e 8. Tão somente, Josué, esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O resultado daqueles irmãos que têm a palavra como, sabe, algo importante na sua vida e dá, sabe, a devida importância, é como o salmista declara no capítulo 1, que bem-aventurado ou mais do que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque esse homem que não busca a opinião, ele busca a verdade. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então preste atenção, antes de buscar a opinião dos outros, vai ouvir a verdade do Senhor. A Bíblia, irmãos, ela é instrução para tudo. Para tudo. E aí ele fala: pois este será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer. Entenda que a prosperidade não está apenas no fato de ler, está no fato de aplicar. Porque às vezes a pessoa fala assim: vou ler 4 capítulos por dia. Leu, pronto, tu apto para prosperar. Parece que é uma mandinga, né? Isso está mais para feitiçaria do que para, de fato, o que a Bíblia nos ensina. O que a gente precisa entender, irmãos, pela prática da leitura diária, é que aquela leitura precisa produzir em mim e você, irmãos, mudança de comportamento, de atitude. Não é porque você já leu a Bíblia hoje, significa que está tudo certo. Você precisa viver o que você leu. Você precisa aplicar o que você leu. Você não precisa só cumprir meu papel, vou lá na folhinha marcar lá, ó. Gênesis 1, 2, 3 e 4. Menos 4. E entendeu o que, irmão? Aplicou o que? O que foi que isso produziu na sua vida? O que foi que isso, irmãos, mexeu em você? O que foi que você perdeu quando você leu a Bíblia? Porque antes de ganhar, você tem que perder. Diga para o seu irmão assim: antes de ganhar, você tem que perder. Porque só quando você se esvazia é que você está pronto para ser cheio de novo. Então, de todas as características de um bom servo, de um bom filho de Deus, irmãos, está lá esse apreço pela palavra de Deus. Sem isto, nós vamos funcionar em termos meramente humanos. Sem esse lugar, irmãos, de importância na palavra, você só vai funcionar em termos meramente humanos, naturais. E a Bíblia diz que o homem natural, ele não compreende as coisas de Deus. Sabe por que muitas vezes você não entende o momento que está passando? Muitas vezes a gente não entende algumas circunstâncias porque nos falta entendimento. Nos falta a palavra de Deus. De entender que em alguns momentos, irmãos, as coisas vão até fugir do nosso controle, mas a Bíblia diz que nada foge do controle de Deus. Alguns momentos não vamos ter as respostas, mas a Bíblia fala que nós não precisamos ter as respostas, mas sim precisamos ter a atitude de confiar naquele em qual nós estamos depositando a nossa vida. Sabe o que é que vai ser o suprimento dos dias mais difíceis na sua vida? É a palavra. No momento em que algumas subjeções vão te ser apresentadas, algumas oportunidades vão te ser apresentadas, a única maneira de vencê-las, irmãos, é fundamentada na palavra. Tem muita gente sendo, irmão, sabe, até massa de manobra de um espírito que paira sobre a terra, que é o espírito da mentira. E de quem é o espírito da mentira? Do anticristo. O Espírito Santo é o espírito da verdade. E aí a gente vai perceber, a Bíblia vai dizer que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos ímpios, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho. Há tantas coisas escancaradas, tão visíveis diante de nós, mas tem pessoas que são incapazes de perceber, por conta da cegueira, falta de entendimento. Estamos aí em um momento muito crucial da nação. Daqui a uma semana, vamos exercer o nosso direito civil.
Mas eu creio que o voto é a extensão da minha fé também. Porque quer comais, quer bebais, ou faças qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tem muita gente se movendo por necessidade e pouco por propósito. Tem pessoas apenas com a expectativa do que a terra pode lhe oferecer e se esquece de que existe uma eternidade no Senhor. E quem é, irmãos, de que maneira nós vamos alinhar e conduzir nossas decisões? Pela palavra de Deus. Porque, pelo amor de Deus, olha, se isso aqui para você não é importante, você está no lugar errado. Se isso aqui para você, irmãos, não é verdade, você está no lugar errado. Pegue o seu banquinho. Se isso aqui para você é só uma história, um passatempo, vir aqui e não crer no que está sendo dito aqui, você está perdendo o seu precioso tempo. Mas se você crê que é a palavra de Deus, se você crê que é a verdade, então conhecereis a verdade e vocês vão prosperar na vida. A minha bússola de decisão, irmãos, não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. A minha bússola de decisão não é o favoritismo do que o mundo pode oferecer, não é, irmãos, o medo, não é a omissão. A minha bússola de decisão é a palavra de Deus. E para viver a palavra de Deus, como Deus falou para Josué, é preciso coragem. Amém? Diga para o seu irmão, seja corajoso. Viva a palavra, meu irmão. Você não tem que dar satisfação a ninguém, senão aquele que te chamou das trevas para a luz. Então, a nossa caminhada deve estar firmada na palavra de Deus. A palavra, irmãos, ela vai apontar o caminho. O salmista vai dizer: lâmpada. Quero saber se vocês estão sabem mesmo a Bíblia de cor. Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz. Sabe o que significa? Existe um contexto por que ele falou isso. No contexto onde foi escrito isso, as pessoas andavam à noite, eles não tinham lanterna como você tem pilha, não tinha carro, não tinha poste na rua. Eles andavam com uma luminária, um candeeiro, enfim, que era alimentado por um azeite, e eles carregavam na altura dos pés, das canelas, né? E eles iam andando e aquela lâmpada ia iluminando o caminho, para que eles pudessem perceber as variações do relevo, perceber pedras, perceber, irmãos, algum tipo de impossibilidade de continuar o caminho. Então, o salmista vai trazer esse contexto para ensinar que a palavra é essa luz que vai nos apontar e nos revelar onde devemos ou não pisar, onde devemos ou não ir, que caminho ou não tomar. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, por quê? Porque ela vai, irmãos, clarificar o caminho em que eu devo trilhar a minha vida. Ela vai apontar a direção, sinalizar a direção, e iluminar o caminho que eu preciso andar. Para quê? Para que eu não me perca, para que eu não me machuque, para que eu não desista. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, a palavra de Deus é o nosso, sabe, irmãos, ela vai produzir a caminhada. No Salmo 119, versos 103 e 105, a Bíblia vai dizer: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo o falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Meu irmão, quem anda na palavra não aceita outra direção. Quem anda na palavra, irmãos, é exigente, é seletivo. Por quê? Porque o Senhor sempre nos apresenta pela sua palavra um caminho de vida, um caminho, irmão, de prosperidade, de plenitude. A obediência à palavra é aquilo que agrada e continua agradando a Deus. Lembra quando nós começamos? Os que me amam guardam a minha palavra. E vendo na Bíblia, irmãos, a gente vai lendo as histórias dos homens de Deus,
a gente vai perceber que, sabe, o olhar é como se, tipo assim, mentalizar, imaginar a cena. É como se os olhos de Deus brilham para aqueles que amam a sua palavra, têm zelo pela sua palavra. Deus olhou para Noé porque Noé era homem justo. Embora não tivesse talvez uma lei escrita, existia uma lei no Espírito. Existia uma lei moral, existia uma lei que estava entranhada no espírito do homem. E a Bíblia vai dizer que Deus encontrou Noé, assim como Deus encontrou Davi, homens que tinham zelo pela palavra. Por que você acha que Davi se referiu a Golias como incircunciso? Por que você acha que Davi se referiu a Golias como incircunciso filisteu? Você já leu na Bíblia essa declaração? Quem já? Diz sim, amém. Ele fala assim, quem é este incircunciso filisteu que afronta o exército de Deus vivo? Davi, outras palavras, está dizendo assim, quem é esse homem sem aliança? Quem é esse homem que não tem a palavra de Deus como fundamento da sua vida? Quem é esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo? Porque a confiança de Davi, irmãos, não estava na habilidade dele, estava no que Deus havia prometido, no que Deus havia dito. Então Davi sabia do que se tratava aquele embate ali. Então ele foi, não com espada, escudo e lança, como Golias veio e o próprio Davi falou, mas ele foi em nome do Senhor. Ele foi, irmãos, por meio da palavra de Deus. Ele foi, irmãos, conduzido ali por uma confiança em um Deus que já havia dito e se comprometido em ser aquele que seria o seu refúgio e a sua fortaleza, aquele que seria o socorro bem presente, aquele que o próprio Davi vai escrever dizendo que construiria uma mesa, que poria uma mesa na presença dos seus inimigos, de um homem que conhecia Deus. Amém? Então ele é a matéria-prima, a palavra de Deus é a matéria-prima da existência e ao mesmo tempo a coluna que a sustenta. A Bíblia vai dizer em João capítulo 1, versos 1 ao 3, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Presta atenção. Se o sol, irmão, que é um astro imenso, poderoso, é sustentado pela palavra de Deus, imagina você, meu irmão. Se o sol, as estrelas, o firmamento, a Bíblia fala que o Senhor sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. A palavra não só deu origem, como a palavra também sustenta. A palavra não só te tornou esse ser vivente, operacional, produtivo, abençoado. Obrigado por um aleluia, um amém aí no meio da... Ele não só te fez, irmãos, capaz, como Ele te sustenta nesse mesmo lugar. É a sua palavra. Sabe aqueles dias que a gente acorda, parece que dormiu de calça jeans? Só precisamos voltar a mente, voltar a nossa consciência para a palavra, para a gente restaurar o que a emoção tenta roubar. Jeremias nos ensina isso. Senhor, aonde isto estava? O Deus que de tantos feitos do passado. Jeremias vomitando a sua alma. Mas aí de repente ele fala, mas trarei à memória aquilo que me dá esperança. E aí ele muda o discurso e começa agora, pois eu bendirei o Senhor, porque Ele é o Senhor e tal. Ele começa agora a fazer, irmãos, e trazer a realidade do que de fato é. Deus, Ele não é, e você também não é o momento. Deus, Ele é eterno, é soberano sobre todas as coisas. A sua palavra nos apresenta isso. Então, para onde nós vamos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Alguns dias atrás a gente viu aí pessoas, falsos profetas, relativizando a palavra de Deus. Triste isso. Dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus.
propondo uma atualização da Bíblia. Está repreendido. Mas Jesus nos alertou, cuidado com os falsos profetas. E deixa eu te falar uma coisa, irmão. Falso profeta é juízo de Deus para falso crente. Você sabia disso? Falso profeta, irmãos, é juízo de Deus para falso crente, para crente meia boca, para crente, irmãos, morno, aquele que Deus está a ponto de vomitar. Porque esses que não vivem a palavra, eles são seduzidos por ideologias que aparentemente até parece de Deus, e até abre a Bíblia para dizer, mas estão, irmãos, impregnados de ensinos contrários à palavra de Deus. Então, antes de você sentar aqui, irmãos, para ouvir a palavra, seja aquele que examina ela dia a dia. Às vezes eu falo para minha turma assim, no dia que eu subir lá e falar alguma coisa, alguma heresia, me repreende. Porque nós não podemos tornar a fala de alguém fundamento se não for baseado na palavra. Estão entendendo? Sim ou não? Então, irmão, seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. O salmista no Salmo 119, verso 11 vai dizer: guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Lamentações 3, 20 a 24, minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Porém quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Olha Jeremias aqui, irmão, dando uma resposta àquela depressão que queria se apossar dele. Olha Jeremias aqui, irmão, dando uma resposta, sabe, aquele sentimento que queria paralisar ele. Ele está dizendo que o Senhor, a minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim, se lembra das aflições, da dificuldade, sabe, se lembra assim, porque você não precisa de uma amnésia, você precisa de uma verdade, para continuar, para perseguir aquilo que o Senhor prometeu, porque fiel é o que prometeu. Ele zela pela sua palavra para fazê-la cumprir, meu irmão. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso falando não cumprirá? Acaso dizendo não fará? Diz a palavra do Senhor. Então, quando os meus olhos não veem o que Ele deseja, eu preciso crer no que eu não estou vendo, mas pela fé, que é produto da palavra de Deus, eu vou permanecer firme. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é, irmãos, o instrumento de produzir fé? A fé vem e ouvir o quê? Então, às vezes a gente está ouvindo tudo menos a palavra. Como é que você quer ter fé? Como é que você quer perseverar? E ainda culpa o pastor porque não pregou a mensagem que você queria ouvir. Diga assim para o seu irmão: você não é assim não. Precisamos, irmãos, crer, viver a palavra. O profeta Abacuque, ele vai revelar uma disposição em nós permanecermos firmes diante das mais adversas situações de falta, de problema que possa nos atingir. Ele fala que quando nós nos relacionamos com Deus pela oração e pela palavra, algo acontece em nós. Preste atenção nisso, para a gente caminhar aqui para o final. Quando você ora e lê a palavra, talvez você não perceba imediatamente, mas há um mover espiritual acontecendo, há um milagre acontecendo. O que a oração e a palavra produzem em nós? Edificação, fé. E quando nós nos alimentamos da palavra e da oração, vai haver alguns momentos na sua vida que você vai perceber, emergir de você a resposta para aquela situação. Quando não temos essa conduta de oração e palavra, quando as adversidades vêm, o que vem é desespero. O que vem, irmãos, é medo. O que vem é insegurança. Mas quando temos a relação com a oração e a palavra, nesse relacionamento com Deus, a gente pode até sentir a aflição, mas logo a gente se lembra de algo que a Bíblia diz.
Logo a gente, irmãos, a nossa mente vai naquele lugar, porque na medida que eu vou me alimentando da palavra, ela vai estabelecendo em mim, sabe, irmãos, âncoras, situações que vão nos arremeter ao que Deus falou. Lembra de Jesus no deserto? Todas as vezes que o inimigo apresentava para ele um caminho, ele dizia o quê? O que ele dizia? Está escrito. Então, às vezes, tem situações, eu já sou de temperamento muito calmo. Quem me conhece sabe. Às vezes tá demais, né? Mas, parte disso tem sido, talvez, amplificado desde o dia que eu comecei a conhecer a palavra de Deus. É difícil você me ver, irmão, desesperado. É muito difícil. Não que eu não fique, não sou perfeito não, irmão. Sou pior que você imagina. Mas, se tem uma coisa, irmãos, que eu aprendi nos meus primeiros dias com o Senhor e com a palavra, foi de crer nela. Em muitos momentos que a carne quer se justificar, eu aprendi que a Bíblia diz que o justo não se justifica. Então eu espero a justiça do Senhor, e Ele vem. Quantos momentos, irmãos, na minha vida, já situações que eu vivi, irmãos, sabe, irmãos, de ter todos os motivos do mundo para ir lá e eu ficava ali, sabe, irmãos, recebia o peso e ficava quieto, porque eu sei que o justo não se justifica. O meu juiz, ele vai vir ao meu favor para a glória dele. Quantas vezes faltava algo e a Bíblia diz: o justo não padecerá, nem sua descendência mendigará o pão. E o Senhor sustentando. Às vezes você não conheceu a pessoa no dia das vacas magras, né? Mas eu já experimentei do Senhor socorro, bem presente na hora da angústia. Quantas vezes, irmãos, eu fui dormir, irmãos, angustiado, mas eu me lembrava de que o Senhor dá o sono aos justos, e Ele abençoa os seus enquanto dormem. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei em desistir, e eu ouvi na palavra de que Deus não anda com quem retrocede. Quantas vezes, irmãos, eu já pensei em tantas coisas que o mundo oferece, mas a palavra me sinalizou: olha, não é esse o caminho. E então a gente vai e corrige. Porque, irmãos, conhecer a Bíblia não é tornar você um teólogo, é tornar você um filho que permanece no Senhor e na sua palavra. Ler a Bíblia não tem a ver com você falar dela, mas sobretudo viver ela. Porque eu aprendi que nós precisamos pregar em todo o tempo, irmão, e só quando é necessário usar palavras. Então você é uma carta viva, Paulo vai dizer lá em Coríntios, e as pessoas estão lendo você. Que fé você está apresentando às pessoas? Que Deus é que você está apresentando para as pessoas? Que evangelho é que você está apresentando para as pessoas aí fora? Será que é um evangelho desejável? É uma vida que é desejável? Ou é algo que não convence nem a você mesmo? Mas há um caminho, irmãos. Há um lugar onde nós podemos voltar. E esse lugar é a palavra de Deus. Por isso os discípulos disseram: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Porque é isso que vai nos manter firmes, inabaláveis, permanentes, constantes. E então o Senhor vai operar as suas maravilhas no meio do seu povo. Amém? Então ame a palavra. Ame a palavra de Deus. Não negocie, meu irmão, não negocie por coisa alguma. Seja alguém que maneja bem, tem dúvida, não tem problema, lê, o Espírito vai te revelar. Amém? Eu quero te encorajar a você estabelecer esses dois pilares na sua vida: oração e palavra. Às vezes a gente quer, né, o miojo, né? A gente quer o miojo. Jogou ali, 3 minutos, está pronto.
Mas só que Deus está nos dando, sabe o que, irmão? O ovo, a farinha, o óleo, os ingredientes para a gente pôr a mão na massa e desfrutar de algo muito mais genuíno, de algo, irmãos, em que de fato é verdadeiro. E é a palavra de Deus que vai produzir isso. Amém? Quero que você fique de pé.